Olá, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesse encontro marcado diante do nosso Deus, da sua palavra, para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. Gostaria de ler junto com os irmãos o livro de Efésios, que diz assim: E ele mesmo concedeu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glórias a Deus! Em Efésios, a revelação da igreja tem dois aspectos principais. O primeiro aspecto é a obra do ministério para edificar o corpo de Cristo. Todos nós participamos desse ministério. O segundo aspecto é a nossa vida espiritual, que inclui muitas experiências espirituais que nos permitem viver uma vida que condiz uma vida de um cristão. Em Efésios, capítulo 4, versículo 12, Paulo não fala da edificação da igreja, que pode ser interpretada como uma referência à edificação de uma congregação ou assembleia. Pelo contrário, Paulo fala da edificação do corpo orgânico, um corpo cheio de vida. Todos os dons, os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres são dados para aperfeiçoar os santos para fazer a obra do ministério, que é edificar o corpo de Cristo. A função desse ministério é edificar o corpo de Cristo, aperfeiçoando outros membros também para participar do ministério de todos os santos, onde todos os irmãos têm parte no ministério de edificar o corpo de Cristo. Como isso é importante e maravilhoso. Os dons são dados para aperfeiçoar todos os membros, sejam eles grandes, pequenos, fortes, fracos, velhos ou novos. Não devemos pensar que somos pequenos demais ou fracos demais para sermos necessários no corpo de Cristo. Todos os crentes são importantes e necessários como membros do corpo. O que é necessário hoje é uma edificação orgânica do corpo, efetuada não diretamente por Cristo como a cabeça ou pelas pessoas dotadas, que são esses ministérios que nós lemos antes, mas por todos os membros. Isso é vital para a edificação do corpo. A edificação deste corpo inclui três grandes categorias da obra: visitar pessoas com o evangelho, a fim de introduzir essas pessoas na presença de Deus, apacentar os novos crentes nas reuniões de casa e falar nas reuniões da igreja. O serviço orgânico do sacerdócio do Novo Testamento do Evangelho, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, envolve a pregação do Evangelho para salvar pecadores. Depois, tem de se nutrir os crentes e ajudá-los a crescer. Além disso, é preciso aperfeiçoar os santos para que façam a obra do ministério, para a edificação orgânica do corpo de Cristo. Finalmente, temos de levar os santos a profetizar, falar por Deus, para a edificação orgânica da igreja. Tudo isso está voltado para um único propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos de ser como o apóstolo Paulo, que laborou e se esforçou com toda a sabedoria para apresentar a Deus todos os homens plenamente maduros em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28 ao 29. Este é o serviço orgânico do corpo de Cristo. É para todos e é num sacerdócio. Todos pregam o evangelho para salvar pecadores. Todos alimentam e nutrem os crentes, alimentando uns aos outros. Todos aperfeiçoam os santos e todos profetizam. Desse modo, todos nós chegaremos à fase de pleno crescimento e o corpo de Cristo será edificado. Agora eu gostaria de conferir junto com os irmãos Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 17, que diz assim: Que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor. Paulo conclui Efésios dizendo: A graça seja com todos os que amam nosso Senhor
Jesus Cristo em incorruptibilidade. Efésios 6:24. Podemos amar o Senhor se permanecermos na nossa alma, mas amar o Senhor na nossa alma não é amá-lo em incorruptibilidade. Há uma diferença. Quando somos fortalecidos no nosso espírito, que é o nosso homem interior, e permitimos que o Senhor habite no nosso coração, nós o amamos de maneira bem diferente. Amamos em incorruptibilidade, como Paulo mencionou. Se amamos o Senhor na nossa alma natural, podemos ser demasiados impetuosos na nossa emoção, incapaz de refrear ou controlar a nossa emoção ao reagir à proposta ou a fazer propostas. Podemos facilmente ficar ofendidos, isso é verdade, ou causar tumultos na igreja. Que Deus nos livre de tal situação. Tenha misericórdia, Senhor. Temos de amar o Senhor, voltando-nos ao nosso espírito, aquecê-lo na oração, exercitá-lo, para que o Espírito Santo possa fazer do nosso espírito um canal para fruir Cristo do nosso interior, para que Cristo avance até o nosso coração e estabeleça seu trono, faça morada e venha enraizar o nosso coração com o seu amor divino maravilhoso. Tem muitas coisas em nós que está sufocando o nosso espírito. Precisamos que o Senhor nos liberte dessas coisas. Que o Senhor venha despedaçar, destruir essas amarras em nome do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus! Temos de amar o Senhor voltando-nos ao nosso espírito. Isso é amá-lo em incorruptibilidade. E esse tipo de amor edifica os santos e edifica o corpo de Cristo. Primeiro, temos de nos voltar ao nosso espírito, orando, meditando na palavra, abrindo nosso coração ao Senhor, dizendo as palavras de amor, palavras fortes, e então seremos arraigados e alicerçados em amor, e seremos capazes de compreender com todos os santos as dimensões de Cristo. Nossa visão é ampliada. Também seremos capazes de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano. Contudo, podemos conhecê-lo experimentando-o. Finalmente, seremos coletivamente enchidos até toda a plenitude do Deus triuno. Isso é ser enchido ao ponto de nos tornarmos a expressão de Deus. Essas experiências espirituais no nosso dia a dia, na vida divina, nos tornam úteis para o viver da igreja. O segredo para todas as experiências espirituais reveladas em Efésios encontra-se no último versículo, que está no capítulo 6, versículo 24. A graça é a fonte de amar o Senhor de maneira viva e real. Segundo o capítulo 3, a graça é insondavelmente grande, porque nos supre as riquezas insondáveis de Cristo, no versículo 2 e 8. A chave para experimentarmos a graça sustentadora está no versículo 16, no qual o apóstolo orou para que fôssemos fortalecidos no homem interior. É quando estamos no homem interior que Cristo habita no nosso coração. Se Cristo habita em nós, tudo que Ele é e tem estará disponível em nós para desfrutarmos. À medida que Ele habita e se estabelece em nós, Ele nos dá graça, dando-nos todas as riquezas da sua graça. Que suprimento! Com a graça sustentadora, podemos ser santos e sem defeitos, andar como a obra-prima de Deus, nas boas obras preparadas por Deus, despojar-nos do velho homem e revestir-nos do novo homem, ser enchido em espírito, ser fortalecido e revestido de toda a armadura de Deus. Uma igreja equipada dessa maneira, ninguém segura. Ó Senhor Jesus, eu quero ser equipado dessa maneira. Todos vocês desejam? Então digam amém. Amém, Senhor Jesus. Me dê toda a riqueza, a realidade da palavra que está em Efésios por meio do teu Espírito, fortalecendo o meu espírito e habitando o meu coração, Senhor. A regeneração é um milagre, mas é normal. Semelhantemente, ser santo, que é ser como Deus, é um milagre, mas é muito normal, porque podemos experimentá-lo simplesmente orando para que o Pai nos fortaleça no nosso homem interior, a fim de que Cristo habite no nosso coração. Aqui uma oração específica e real. Se a nossa oração ela está no centro da vontade de Deus, na posição de Deus,
E a Bíblia está ensinando aqui o que é fundamental para vivermos uma vida mais santa, uma vida mais enchida do Espírito, cheia do poder de Deus, cheia do amor de Deus, edificando o corpo de Cristo. Esse é o segredo que a Bíblia está mostrando para nós. Então a nossa oração tem que voltar para esse tipo de oração. O que Paulo orou para que a igreja ganhasse? Ganhasse fortalecimento no seu homem interior com o poder de Deus. É isso que você precisa orar para a sua vida e para os irmãos, primordialmente. Eu sei que o Espírito nos dá uma sabedoria para orar de várias maneiras, mas tem coisas que o Espírito de Deus é muito específico, a Bíblia já nos ensina. Então vamos deixar o nosso espírito mais fresco e tocar, fazer a nossa oração. Senhor, fortaleça o meu espírito com o teu divino poder, para que eu possa ter mais da tua natureza santa e te expressar e ser santo como tu és, Senhor. Para que eu ganhe a visão do corpo e seja um membro vivo que frua a tua vida, que ministra e profetiza Cristo para dentro dos irmãos. Frui na tua vida e a tua vida edifica o corpo, pois tu és a vida orgânica no corpo. Tu és a graça que supre o corpo, a graça sustentadora que sustenta a igreja a viver uma vida santa e piedosa que testifica de Deus nessa terra e dá um testemunho do Senhor. Olha como é que a Bíblia ensina a gente a orar, irmãos. Deus é muito misericordioso, a gente não sabe orar. Mas o Espírito Santo deixou vários segredos aqui da vontade de Deus, o que Ele quer. O que Ele quer? Que cada um dos seus filhos cresça, ganhe mais de Cristo, à medida da estatura de Cristo cresça em cada um de nós, porções e mais porções, riquezas e mais riquezas de Cristo, vida e mais vida de Cristo possa estar entrando em nós, nos enchendo e nos edificando. Essa é a vontade de Deus, central. Louvado seja o Senhor. Também podemos experimentar todas as coisas referidas em Efésios dessa maneira que, apesar de ser um milagre, é normal. Podemos ser, sim, com certeza, avivados de uma maneira que, apesar de ser um milagre, é muito normal para a igreja. É normal porque Cristo já está na igreja e Ele é tudo isso disponível para nós. Olha só, podemos ser avivados todas as manhãs e podemos ser avivados constantemente ao longo do dia do mesmo modo. Se sentimos que somos pecaminosos, sei, um momento de fraqueza, uma falha, porque nós estamos sujeitos a falhar a qualquer momento, e sentimos mal. Quando sentimos mal, a gente vai perder um pouco essa liderança do Espírito, a gente vai perder um pouco esse frescor, vamos sentir um pouco vazio. Mas não podemos parar, irmãos, não pare, continua firme na fé, querido. Só ora a Deus. Oração muito simples. Olha só, devemos orar imediatamente. Senhor, sou pecaminoso. É melhor confessar, irmão, do que esconder o pecado. Pois aqueles que confessam as suas transgressões ao Senhor e as deixam, Ele alcança misericórdia. Ele é purificado, amém? Senhor, sou pecaminoso. Perdoa-me toda a minha pecaminosidade e purifica-me com teu sangue precioso. E imediatamente seremos purificados e avivados. Aleluia! Não temos de orar durante muitos dias, mas podemos simplesmente dirigir algumas palavras ao Senhor, a fim de sermos imediatamente restaurados, avivados. Desse modo, podemos viver Cristo, andar segundo o Espírito, falar Cristo em todos os lugares, a qualquer momento, e podemos ir aos cultos, às reuniões e transbordar de vida, que é ter rio de água viva fluindo do nosso homem interior. Confere João, amados irmãos, o capítulo 7, versículo 38. Jesus, ele falou: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a maneira de viver a igreja, uma vida avivada, uma vida que vence continuamente e uma vida que ama o Senhor em incorruptibilidade. Então, não precisamos realmente inventar modas, achar que a Bíblia não é suficiente na sua orientação para nós espiritual, e seja em qualquer sentido da nossa vida. A Bíblia é o oráculo de Deus, divino. Devemos nos apoiar no que a Bíblia diz e não no que o homem está dizendo. Irmãos, se você apoiar e receber somente a palavra pura de Deus, a tua fé cresce e se fortalece. Com certeza. E toda essa sequência que o Senhor nos deu, queridos. Espero de coração de que, de algum modo, te abençoe, fortaleça o teu espírito, que o Senhor Jesus ache um caminho na sua vida hoje, se dispensa para dentro de você como pura graça, suprimento poderoso, espiritual, e te levando a viver uma vida vitoriosa, expressando mais a Cristo, o amor de Cristo. Nos sarando, irmão, curando o nosso coração de muitas marcas do passado, que nós mesmos não conseguimos nos livrar. Não há remédio
para certo tipo de marcas. Não é remédio humano, recursos abaixo de Deus que possa nos sarar. Somente o Senhor, somente esse Espírito todo inclusivo de vida, que é o próprio Cristo ressurreto que mora em nós, com seu bálsamo, a sua cura pode nos curar, nos sarar, nos renovar e nos avivar a viver uma vida cristã exuberante para a glória do nosso Deus e Pai. Fica com Deus, queridos. Até a próxima. Amém.